Fala galera tricolor, mais um jogo em casa chegando aqui para vocês com as informações da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro e São Paulo. Acompanhe aqui comigo todas as informações deste jogão válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes, deixa aquele like, se inscreve aí no canal, porque aqui você sabe, é de tricolor para tricolor, de torcedor para torcedor, galera. Vamos nessa, segunda rodada do Campeonato Brasileiro que já tá rolando aí. Teve jogo do Corinthians contra o Vasco, o Corinthians venceu. Teve jogo do Ceará contra o Grêmio, o Ceará venceu o Grêmio. Mas vamos falar do que interessa para nós tricolores, para nós São Paulinos. São Paulo e Atlético Mineiro e São Paulo. Acompanhe aqui comigo todas as informações deste jogão válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos começar aqui pelo horário da partida. Neste domingão, às 16 horas da tarde, com transmissão do canal Premier e também da Rede Globo em TV aberta, galera. E a arbitragem fica por conta aí do árbitro Ramon Abate Abel, com os assistentes Victor Hugo Imazo e também Gisele Casaril, são os bandeirinhas. O VAR, Wagner Heuwey, galera. Esta é a equipe de arbitragem para o jogo entre Atlético Mineiro e São Paulo. Comente aqui no canal o que você achou destes árbitros aí para este jogo entre Atlético Mineiro e São Paulo, galera. Vamos nessa, como chegam as equipes aí. O Atlético Mineiro perdeu na estreia do Campeonato Brasileiro para o Grêmio, fora de casa, 2-1 para o Grêmio contra o Atlético Mineiro. E na sequência empatou fora de casa em jogo válido pela Sul-Americana contra o Cienciano do Peru. Mas os problemas do Atlético Mineiro não param por aí também, galera. A Arena MRV, o estádio do Atlético, está passando por uma substituição de gramado, galera. Eles estão já tiraram o gramado natural, que não vingava na arena, e estão providenciando aí a instalação do gramado sintético, aquele gramado muito criticado aí por alguns jogadores do campeonato brasileiro aí no Brasil, né, galera? E por este motivo, o jogo rola no Mineirão. E a escalação do Atlético Mineiro, como chega o Atlético Mineiro aí na questão dos jogadores para este jogo contra o São Paulo. O técnico Cuca rodou o elenco aí no meio de semana pela disputa da Copa Sul-Americana e dessa maneira tende a escalar o time considerado titular diante do São Paulo neste domingo, galera. Os laterais Guilherme Arana e Natanael devem começar entre os 11 nas vagas de Saravia e de Caio Paulista. O Caio Paulista, o Judas, acabou parando no Atlético Mineiro, galera. Aí a provável escalação é a seguinte: Everson, o goleiro, Natanael, lateral direito, Lianco e Alonso, dupla de zaga, e Guilherme Arana, o lateral esquerdo. No meio de campo, os volantes, Alan Franco e Gabriel Menino, aquele mesmo que era do Palmeiras, junto de Gustavo Scarpa na meia, aquele que também veio do Palmeiras, Rony, aquele que também jogava no Palmeiras, Coelho e Hulk, formando aí o ataque do Atlético Mineiro para este jogo contra o São Paulo, galera. Comenta aqui no canal o que vocês esperam deste jogo entre Atlético Mineiro e São Paulo. Será que o São Paulo tem condições de vencer, galera? Vamos ver, hein? Depois de estrear com um empate, um jogo realizado no Morumbi contra o Sport, pela primeira rodada aí do Campeonato Brasileiro, o São Paulo foi a Córdoba, na Argentina, estreou na Libertadores da América com uma vitória contra o Tajeres, lá no estádio Mário Alberto Kempes, galera. Então, 3 pontos aí na tabela pela Libertadores da América e 1 ponto na tabela pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo busca um bom resultado aí contra o Atlético Mineiro para subir aí na tabela do Campeonato Brasileiro neste início de campeonato. Mas o São Paulo vem com problemas, galera. Segue aqui comigo aí, o negócio tá feio para o lado do tricolor, hein? Oscar acabou sentindo novamente a lesão na coxa esquerda e foi ao departamento médico e inicia a recuperação aí junto a Lucas Moura e Pablo Maia. E para piorar, Luiz Gustavo sentiu uma dor no peito, foi encaminhado ao hospital Albert Einstein para exames
e está internado com problema pulmonar, galera. Essa é a situação do São Paulo. E para piorar, neste mês de abril e maio tem uma maratona de jogos e o São Paulo, que teve uma breve pausa nos jogos aí entre a eliminação do Campeonato Paulista e o início do Brasileiro, agora está com o calendário cheio e o departamento médico está ficando lotado, galera. E não resta outra alternativa a Luiz Ubeldia neste momento, a não ser, galera, controlar a minutagem dos jogadores, ficar atento a condições físicas aí dos atletas para poder aí controlar as carências do elenco, galera. O São Paulo vai começar a rodar o elenco, não tem outra alternativa. É muito provável que Luiz Ubeldia passe a utilizar mais a base. Rian Francisco, Matheus Alves, Lucas Ferreira agradecem, né, galera? E para este jogo aí contra o Atlético Mineiro, é muito provável que o Zubeldia vai escalar um time misto ou até mesmo reserva, visto que na quarta-feira aí no meio de semana tem jogo válido pela Libertadores da América no Morumbi contra o Alianza Lima, galera. E a tática, o esquema para este jogo contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão é o mesmo que deu certo lá na Argentina contra o Tajeres. Jogar por um empate e se achar uma vitória dando sopa, uma vitória pelo caminho, é grande lucro aí para o time do Luiz Ubeldia, para o São Paulo neste momento. E a provável escalação do São Paulo para este jogo é Rafael, goleiro titular aí, indiscutível. Aquele trio de zaga, Ferrarese, Juan e Sabino, os reservas. Igor Vinícius aí na ala direita. Marcos Antônio Bobadilha como dupla de volantes. Não tem outra alternativa aí neste momento para Luiz Ubeldia. Alisson provavelmente vai precisar de um descanso. O meio de campo, o meio armador pode sobrar ali para o atleta vindo da base, Matheus Alves, que está pedindo passagem, está pedindo um lugarzinho aí no time titular para mostrar o seu futebol. E na ala esquerda, o Wendel, que iniciou entre os reservas aí no jogo contra o Tajeres. O ataque pode ficar aí junto de Luciano e André Silva, lembrando que o Luciano foi o dono do vestiário lá em Tajeres, comandou o vestiário tricolor no pré-jogo. Então, Luciano pode voltar aí aos 11 titulares de Luiz Ubeldia, formando dupla com o André Silva como titular neste jogo contra o Atlético Mineiro, galera. Comenta aqui no canal o que vocês esperam deste jogo, desta equipe do São Paulo para enfrentar o Atlético Mineiro em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, lá no Mineirão, em Minas Gerais, galera. É isso aí. Só lembrando a vocês que após o jogo eu volto aqui no canal para contar tudo o que rolou entre Atlético Mineiro e São Paulo neste jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E vamos torcer para o nosso tricolor. Um grande abraço, se inscreve no canal e deixa aquele like legal aí, galera. Valeu, até mais!